Graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Eu saúdo a todos com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Essa paz, ela excede o entendimento humano, porque ela nos capacita a viver num tempo difícil. No tempo em que nós estamos talvez apertados em alguma condição, essa paz nos habilita a vencer esse tempo. E essa paz nós não encontramos senão na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós liberamos a paz, essa paz que excede o entendimento, que você possa receber aí no seu coração, independente do momento que você está vivendo, Jesus tem essa paz para te dar, para colocar a tua vida no eixo, para te dar o equilíbrio nesse tempo que a gente está vivendo. Amém, igreja? Eu quero estar aqui aproveitando essa oportunidade para agradecer a minha liderança, minha querida irmã Janaína, por essa oportunidade, o nosso líder, pastor Roberto. E eu quero hoje meditar com vocês em Josué, capítulo 15, versículo 13 ao 19. Mas antes disso eu quero dizer algo para vocês. Enquanto eu preparava essa ministração, que por sinal também vai falar de legado, e ontem eu entendi que Deus está nos direcionando. Quando eu vi a pastora pregando, liberando a palavra sobre legado, essa palavra o Senhor também me deu há cerca também de quase um mês. E eu tenho dificuldade de me organizar antes, mas incrível que essa palavra o Senhor discorreu no meu coração numa noite. E eu entendi que o Espírito Santo quer trabalhar na igreja, quer falar com a igreja sobre aquilo que o Senhor Jesus já tem feito entre nós. O que o Senhor Jesus tem deixado como legado para nós. E é algo muito valioso, igreja. E eu vou dizer para vocês, não passa pela emoção, passa pelo Espírito. Amém? Porque a emoção, ela é passageira. A motivação também é. Nós vemos muitos homens que são doutorados, em emoção, escrevem bons livros, mas esses livros não nos darão a capacidade de entrar nos céus. Esse livro confere a cada um de nós a condição e a capacidade, mediante a submissão a Ele, a obediência à palavra, de entrar no céu. Então, se você tem alguma questão emocional essa noite, corra para os braços de Jesus. Corre para os braços dele. E ele está de braços abertos nos esperando. Ele tem uma palavra de vida eterna, de abundância, de perdão, de cura, de ressurreição para cada um de nós. Amém? E eu quero meditar com vocês. E Deus falava para mim, o maior legado desse mundo é o que o meu filho deixou sobre a igreja. O maior legado que a igreja pode ter é os ensinamentos de Cristo Jesus. Eu vou ler sobre Caleb, mas maior que Caleb é Jesus Cristo, amém? Ele é o Senhor dos senhores. Levanta a tua mão para o alto e adore ao Senhor. Nós não viemos aqui para ver ninguém, embora nós vivamos em unidade, em comunhão. Nós viemos aqui a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores. Glória a Deus, e você louve ao Senhor, adore a Ele, você é livre para glorificar a Deus. Nós viemos por essa razão nesse lugar hoje, para render toda honra, glória e louvor à pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é digno, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores. O legado que Cristo já nos deixou na cruz do Calvário é suficiente para salvar todas as pessoas que vierem nesse mundo. Gerações e gerações entrarão, morrerão, nascerão outras pessoas. Todos estão debaixo do legado de Jesus Cristo. Aleluias. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o legado que está sobre nós, de um Deus todo-poderoso que venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado para nos dar a vida eterna. Amém? Esse é o legado de Cristo. Aplauda o Senhor, igreja, porque é esse Senhor que você veio hoje adorar. É esse Senhor que você veio colocar aqui no altar, a tua família, a tua vida. Tudo que você tem, você veio deixar aqui no altar para Ele. E dizer, Senhor, tudo é teu.
Me ajuda, Senhor, me capacita, me fortaleça, me faça uma mulher corajosa, um homem corajoso, um homem valente, que guerreia pela minha casa. Uma mulher digna de estar ao lado do marido, porque ela é auxiliadora, e o homem como sacerdote. Esse é o legado que Jesus deixou para a igreja. Aleluia. Josué 15 vai dizer assim, a partir do versículo 13. A Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber. Vou ler por aqui para não confundir vocês. A saber, Kiriat Arba, isso é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, amém? Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu dos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefé. Disse Calebe, a quem derrotar Kiriat Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, ou Otinel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então, Calebe me perguntou, que desejas, filha? Eu vou colocar o filho aí. Respondeu ela, dá-me um presente. Há palavras, há literaturas que vão falar, há versões que vão falar, me dá uma bênção. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Pode se sentar, igreja? Falar em legado é falar da nossa história, considerando agora a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre o que nós lemos dessa jovem chamada Axa, filha de Calebe. Com certeza, ela conheceu de perto a história do seu pai, porque Calebe foi um dos espias que entraram na terra prometida. Mas o que mais chama a minha atenção na história de Calebe foi o posicionamento dele. Vocês podem falar comigo? Posicionamento? Porque de 12 homens, porque a Bíblia vai dizer que eles representava cada um, uma das tribos, eles eram como príncipes. Apenas 2 validaram e deram crédito à promessa de Deus. Vou falar de novo. Apenas 2 acreditaram no que Deus tinha prometido para eles. E a palavra de Deus vai dizer que tudo foi determinado por meio do que eles acreditaram. Assim também, como tudo foi determinado para aqueles que não acreditaram. Falar de legado é falar de promessa de Deus. Calebe marca um tempo na história daquele povo no deserto. Porque quando Moisés, por ordem de Deus, libera os 12 espias para ir, não era para que eles, de alguma forma, decidissem se iam entrar ou não, porque é Deus que tem o controle de tudo, amém? Era apenas para que aqueles homens fossem lá, fazer um reconhecimento do terreno, para ter estratégias para entrar naquele lugar. E aqueles homens, a palavra de Deus vai dizer assim, eu vou pedir para que coloquem aí, por favor, em Números 13, 1. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês, ter um legado é transferir valores espirituais, morais. Transferir o que é eterno, não o que é material, porque o material nós podemos conseguir de qualquer forma, não é isso? A gente trabalha, alguém nos dá, mas o que é eterno vem da mão de Deus.
O que é eterno, a faculdade não vai te dar. O que é eterno, o teu marido não vai te dar. O teu cartão de crédito não vai te dar. Mas o que é eterno vem da mão de Deus. E ela prospera, ela frutifica e alcança gerações. Então, em Números, eu vou ler primeiro 13, o primeiro versículo apenas. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de quê? Ele estava pedindo o conselho dele, sim ou não? Não. Deus já tinha decidido. Há coisas na nossa vida que Deus já tomou decisão. Nós temos é que nos render a Ele. Que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, só até ali. Ele manda enviar. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Amém? Agora nós vamos em Números 13, do 25 ao 30. Números 13, do 25 ao 30. Amém? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Esses homens voltaram. Eles ficaram lá 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Sabe o que Deus falou comigo? Pode deixar aí. Cuidado com o que você fala dentro da igreja. Eles estavam perante a uma congregação. E eles contaminaram o coração daquelas pessoas, invalidando a promessa de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro essa noite que todo espírito de incredulidade no meio dessa igreja, em nome de Jesus, você está em nome de Jesus, anulado, aniquilado pelo poder e pelo sangue de Jesus. Todo espírito de divisão, todas as trevas que se levantam de divisão no meio do povo de Deus, nós declaramos agora inviáveis no nosso meio. Não tem como entrar, porque nós estamos unidos em Cristo, temos a consciência do Deus vivo agindo na nossa mente. Em nome de Jesus. A Cádiz deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste. E verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra. Aí eles começaram a olhar o que os olhos deles estavam contemplando. O que o medo dele, o que a falta de coragem, o que a falta de confiança no Deus deles estava apontando para eles. Porque é assim que acontece quando nós não enxergamos a Deus. Nós vamos ver tudo menos Deus. Deus está liberando coisas novas essa noite, não porque eu estou aqui, mas porque o Espírito Santo está falando desde ontem para a igreja, ministrando, atuando no nosso meio. E o nosso Deus não está morto. Aleluias! O povo, porém, que habita nessa terra, eles começam a dizer, eles são poderosos. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Esses filhos eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os zeus todos da vida. Ou seja, todo o povo contrário ao povo de Deus estavam lá. Os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Até o 30. Então Caleb, tem esses textos de Números são lindos. Eu recomendo a igreja ler, até porque a nossa hora está avançada. Então Caleb fez o povo o quê? Calar perante Moisés e disse: eia! Às vezes, quando alguém vem te dar uma notícia de incredulidade, o diabo usando a boca dela que você não vai conseguir, que você vai ficar no chão, na lona, você tem que dar um eia, eia! Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Você pode aplaudir o Senhor? Nós vamos prevalecer, aleluia! Nós vamos prevalecer.
Números 14, 26 ao 38. Depois disso tudo, o povo revoltado, o povo que dizia que ia morrer no deserto, o povo que dizia que os filhos também iam perecer ali, Deus dá uma resposta. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando eu vou sofrer? Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? O negócio começou com 10, contaminou o coração da congregação. Vigia. Tem ouvido as murmurações. Olha aqui, ó. Murmuração é o espírito maligno que opera no coração dos homens para afastar o homem de Deus, para afastar o homem da promessa, para separar o coração do homem com Deus. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto, aí Deus está falando, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, pode abaixar um pouquinho? De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, ou seja, de 20 anos para cima, não, vamos ler juntos? Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo quem, gente? Vamos ler juntos? Salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Estamos no 38? Vamos só acelerar. Estou preocupada com a hora. Mas os vossos filhos, de que dizes, por presa serão, ou seja, eles falavam assim, nossos filhos vão virar presas no deserto. O Senhor dá uma resposta para eles. Farei entrar nela. Os filhos entraram. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que eles espiaram a terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Deus mandou eles lá, eles ficaram 40 dias, voltaram incrédulos, desdenhando aquilo que o Senhor tinha entregue como promessa. E Deus fala, para cada dia é um ano. Então eles vão ficar quantos anos? 40 anos. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos. E tereis o quê? Experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei assim, farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e ali vão falecer. Os homens de Moisés mandaram espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Até aqui no 38. Amém? Vamos ficar por aqui, que acho que a igreja já está entendendo. Eu quero falar para vocês que o Calebe representa para nós hoje. Representa um legado de fé e confiança. Calebe cria na promessa e mais ainda no Deus que prometeu. Amém? O nosso olhar está na promessa, mas tem que estar muito mais no Deus que te prometeu. No Deus que tratou contigo, no Deus que tem aliança com você e que não quebra aliança. Quebrador de aliança é o homem, não o Senhor. Aleluias. Não questione. Adore o Senhor nesse momento que você está vivendo. Não questiona, fica na posição que Deus
tem para você. Não basta ter a terra, tem que produzir. Peça a Deus recurso nessa jornada, mas jamais desista. Axa, vamos voltar agora para a filha. Viveu experiências com seu pai, com certeza, em toda essa jornada. E quando o pai quer conquistar uma cidade, ele fala, quem conquistar essa cidade vai ganhar a mão da minha filha. Ou seja, ele queria um valente como ele. Só que a terra que foi dada para ela, pelo pai, não tinha o quê? Águas. Sabe o que Deus está falando? Começou a falar no meu coração? Tem fontes de Deus para nós. Fontes superiores, que são liberadas lá do alto das colinas e que encontram o solo, e que também tem as inferiores, onde você nem imagina, aquela que você não está vendo, elas se encontram para trazer bênção e vida e cura e nos sarar, nos renovar e restaurar a nossa vida e a nossa casa. Tem fontes de Deus sobre nós. E quando eu vi essa arrumação aqui, eu falei, pastor Júlio, em nome de Jesus, eu entendi que eram fontes de Deus. O meu coração já se alinhou com a palavra que Deus tinha me dado. Porque Deus quer entregar algo para nós essa noite. Fique na posição que Deus quer, obedeça, não murmure e busque as fontes para você poder tratar a terra que o Senhor te deu. Não se contente com o deserto, não se contente com lugar que não tem fruto. Nós dessa noite viemos aqui numa só fé, num só espírito e num só batismo para declarar que não haverá infrutíferos no nosso meio. A nossa casa produzirá frutos a 100 por 1. Aleluia! Aplauda o Senhor. É sobre a tua casa que nós estamos falando essa noite. É sobre a tua vida. É sobre os seus sonhos. É sobre o que Deus tem feito para nós, para mim e para vocês. Aleluia! Hoje Deus te pergunta o que você precisa, assim como Caleb perguntou a Axa. O que você precisa, filha? O que você está precisando que você veio ao meu encontro? Fala para Deus hoje, essa noite, não saia desse lugar sem falar para Deus o que você precisa para restaurar o solo da tua casa, o solo do teu coração. Aleluia! Fale para você mesmo. Continua. Fale para você agora. Continua. Continua. Nós precisamos continuar. A palavra de Deus vai dizer assim, quem persevera, os que perseverarem até o fim serão salvos. Tem que perseverar, é dia após dia mesmo, é na luta, é no sol escaldante. Essa é a vida. O Senhor Jesus não nos enganou quando disse que a gente ia ter dificuldade, aflição, mas que nós tivéssemos o quê? Confiássemos nele. Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós olhamos para essa cruz vazia, nós já temos, o nosso coração tem que arder, porque a vitória já foi liberada, já está declarada sobre a igreja, porque nós cremos no poder do Senhor Jesus. A vitória já está sobre nós. Axa não desistiu. Tenha certeza, Deus nos livrará de todo o mal. Nós sufocaremos com as nossas orações as vozes contrárias, amém? Quando você começar a orar na sua casa, tudo que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, começará a se sufocar. Não vai ter espaço, vai mirrar. Porque você está cheio do Espírito Santo. Há uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Levanta a tua mão agora e glorifica. Aleluia. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus vai dizer assim, Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. É resposta de Deus. Nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta preparada do inferno contra nós vai prevalecer.
Nós não estamos mortos, nós estamos vivos em Cristo. Nós estamos vivos, igreja. É uma igreja viva, do Deus vivo, cheia do Espírito Santo. E por isso que nós não temos medo de anunciar no altar que haverá curas, milagres, que coisas acontecerão, porque nós somos cheios do Espírito Santo, do Deus vivo, que habita em nós. Aleluia! A sua história vai abalar as paredes das cadeias que tentam interferir na sua casa. Atos vai dizer isso. Glória a Deus. Glória a Deus. As armas com que lutamos não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Qual a fortaleza que você está enfrentando essa noite? Qual a fortaleza que está tentando ruir a fé que você tem no Cristo Jesus, em Cristo Jesus, que está tentando ruir na tua mente, chegando no teu coração, te trazendo desânimo? As armas que nós lutamos não são desse mundo, elas são espirituais, poderosas em Deus. Aleluias. Glória a Deus. Blinde o seu coração do espírito de amargura, de murmuração e descrédito. Tenha esperança. Lamentações 3, 21 ao 24. Eu já estou encerrando. Glória a Deus. Glórias a Deus. As provações, elas quebram um ciclo de paz, de alegria e de conforto. Elas nos deixam sem posição. Elas nos incomodam de uma forma que parece que está tudo ruim. Mas a nossa fé vai sair refinada. Sairemos mais tementes a Deus no momento da provação. Nós não vamos sucumbir às provas, porque tem escape de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Não lhes sobreveio, eu vou ler aqui, provação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não vai permitir que nós sejamos provados além do que nós podemos suportar. Mas quando nós formos provados, Ele vai providenciar o escape. Tem escape de Deus para nós. Tu está achando que tu não vai conseguir? Que a nossa família não vai prosperar, que os nossos filhos não se renderão ao Senhor, mas tem um escape de Deus esperando a gente bem ali. Tem escape de Deus esperando a igreja. Tem escape do Senhor sendo derramado, liberado sobre nós. Deus faz uma referência a Caleb, ele diz em Números 14, 24... Sabe por que Caleb se comportava daquele jeito? A Bíblia vai dizer que ele tinha um espírito diferente. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir. Amém? Isso até aí. A palavra de Deus vai dizer assim, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Nós temos um Pai, portanto, nós temos um legado espiritual, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se você está desanimado, ora. Se você está querendo murmurar, ora. Se está vindo pensamentos intrusivos na sua mente, repreenda e ora. Se você tem vivido momentos que você tem pensado em parar, ora agora. Não vá para casa assim. Você veio se encontrar com a congregação dos santos. Aleluia. E para encerrar, eu escrevi tanta coisa, Jesus. Aleluia.
eu quero dizer sobre as fontes de águas. Eu quero deixar uma palavra para nós em Apocalipse 22, do 1 ao 5. Mas antes disso, eu amo muito. Ontem a pastora Regina, até acho que foi ela que leu o Salmo 126, não foi? Falando da restauração. Talvez essa noite a gente precisa pedir a Deus, como o Salmo 126, do 4 ao 6, fala assim: restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes do Neguebe. Mas o Senhor nos responde: o que com lágrimas estão semeando vão colher com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com júbilo, trazendo os feixes. Sabe o que me chamou a atenção? Quem sai andando e chorando. A palavra de Deus está dizendo: você está chorando, mas continua andando. Você está triste, está abatido, mas continua andando. Não para. Glória a Deus. E eu quero ler para a gente encerrar. Glória a Deus. Apocalipse 22. Deixa eu ver onde que eu botei a referência. Eu já tinha falado, né? Oh, Jesus. Glória a Deus. Do 1 ao 5. Existem fontes de águas. O nosso Senhor Jesus disse que, pode deixar aí, qualquer que beber a água que Ele der, jamais vai voltar a ter sede. E nós viemos saciar a nossa sede por mais um dia aqui na presença de Deus. Deus tem liberado porções espirituais sobre nós. O mundo espiritual é um mundo em movimento, não é um mundo paralisado. Por isso que você não pode ficar paralisada. Por isso que você não pode murmurar, porque é um mundo que está se movimentando em todo o tempo. A palavra de Deus vai dizer assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluia. Deus hoje está operando uma unção de cura no meio da igreja. Deus está operando uma unção de cura no meio da igreja. Mas nós precisamos confiar. Não podemos duvidar. Nós queremos ser como Caleb e como Josué, que criam na promessa de Deus. Eles estavam posicionados, independente se ele ia encontrar o gigante, se as cidades eram fortificadas. Para eles, se tinham os heteus, os ebuseus, os heteus da vida, não importava, porque ele sabia que Deus ia dar aquela cidade na mão dele. E Deus está liberando uma unção sobre nós essa noite. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Amém? Bota a mão sobre a sua cabeça, ministra sobre os seus pensamentos agora, para Deus te dar estratégia. Aonde você for, você ser um instrumento da glória de Deus. Que o Senhor capacite e dos pensamentos partam para a sua boca e que a sua língua possa glorificar a Deus e falar das maravilhas do Deus vivo e exaltar o nome de Jesus. Aleluia! E na sua fronte, aleluia, então já não haverá mais noite. Eles não vão precisar nem luz de candeia, nem na luz do sol. Aleluia, todos esses elementos já não serão mais importantes, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Recebe a bênção essa noite. Eu recebo, Senhor.
Eu recebo a iluminação do Espírito Santo sobre a minha vida e eu creio que essa unção eu vou levar para minha casa, para os meus filhos, para minha família, e assim como está sendo derramada sobre a igreja, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Jana, chama as mães, as mulheres, todas as mulheres de mãos dadas no altar. Ô, Glória, fica aí na posição de cobertura. Não sei, perguntar. Posso orar? Amém. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Nós venceremos essas lutas. Vai ser de mãos dadas mesmo. Porque quando a gente está de mão dada, ainda que tenha alguém fraco, a gente está segurando. E a gente está comunicando algo no mundo espiritual, que nós estamos unidos. E que nós estamos num só pensamento. Que a nossa mente está alinhada, os nossos corações. Nós estamos num só espírito. Não há divisão aqui, não há separação. Não há pensamentos que contaminem a congregação, porque antes estão passando pelo crivo do Espírito Santo. Senhor, nessa noite, Pai, nós estamos, Senhor, totalmente submetidas ao Teu poder. Senhor, eu creio, Senhor, que essas mulheres já estão levando o Seu milagre. Cada uma delas aqui, eu creio, Senhor, que elas estão levando a Sua bênção para casa. Elas são porta-vozes de Cristo, são portadoras da herança espiritual em Cristo Jesus. Portanto, nós cremos e não temeremos que ainda que os montes se mudem, que a terra se abale, nós estamos em Cristo. Nós declaramos que a nossa casa está firmada na rocha eternal, que é Cristo Jesus. Nós declaramos filhos libertos, filhos tementes ao Senhor, gerações de sacerdotes no meio da nossa casa. Nós declaramos as bênçãos e repreendemos e anulamos toda maldição antiga e hereditária, toda palavra contrária à nossa vida, toda ferramenta forjada contra nós não prosperará. Levanta mulheres, Senhor, essa noite, cheias do Espírito Santo, que elas decidam marchar nessa terra, que elas avancem cheias do Espírito Santo e declarem as virtudes do Deus vivo ao qual elas servem, que elas ajam poderosamente, que elas saibam que elas servem ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, levanta e sustenta. Senhor, aquela que está mais fraca, que ela se sinta agora renovada. Se houver alguém aqui entre nós, Senhor, Pai amado, enfermo, a unção do Cristo vivo, que cure o seu corpo agora. Repreendemos agora todo mal no meio da igreja de enfermidade. Que caiam por terra agora todos os inimigos de Deus, o inimigo da família, o inimigo do casamento, o inimigo da felicidade dos nossos filhos, o inimigo, Senhor, da salvação da nossa família. Vocês estão derrotados. Derrotados serão e aniquilados todos os inimigos do Deus vivo. E nós agora, Senhor, exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu poder que opera em nós, por meio do Espírito Santo. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja saúde o nome do Senhor Jesus essa noite por meio das suas palmas. Amém. Glória a Deus.